Vereador Wagner Mastelaro, fala para a gente a justificativa de vocês terem pedido adiamento do projeto 82/22. Antes de qualquer coisa, boa tarde, Sandro, boa tarde, Zé. É um prazer estar aqui conversando com vocês e tentando esclarecer aquilo que nos é de responsabilidade, que diz respeito às nossas atitudes aqui na Câmara Municipal de Birigui. Bom, vamos começar, vamos aqui fazer uma conversa para ver se a gente consegue esmiuçar essa situação toda. Primeiro é dizer, né, que é importante estar dizendo que todas essas verbas, todas essas receitas, né, que são essas receitas aqui, ó, são receitas frutos de Covid-19, que elas somam R$1.251.000. Essas receitas são das portarias de 2020, 2021 e 2022. Essas receitas vieram do governo federal para combate ao Covid-19, tá? Essas receitas, elas passaram ou estão parcelas delas num fundo municipal da Secretaria de Saúde, para ser usado único e exclusivamente no combate à Covid. Então é um fato, se você olhar aqui, tanto a 82/22, que foi o que eu pedi vistas, que fala de R$108.800, como que o Paulinho pediu vista de R$264.000, essas receitas, essas verbas, esses valores, eles são fruto, então, de receitas Covid, que vieram através de portarias Covid do Ministério da Saúde e se encontram parcelas delas, ou não sei quanto, que a gente não sabe efetivamente quanto, elas estão nesse fundo. Então esse entendimento é importante, supostamente técnico, mas ele é importante, porque é importante quando a gente tenta desconstruir, né, uma mentira, a gente trabalhar com fatos, né? Então para mim isso é muito claro. Se você pegar, aí você dá continuidade à lei, que as duas são iguais, não copia as duas, entendeu? Só difere um pouco no plano de trabalho. Se você pegar as duas leis, né, se você pegar o escopo da lei, que é a fala inicial da lei, vai estar repetindo novamente ali. Recursos, firmar convênio, né, a Prefeitura Municipal com a Santa Casa Misericórdia de Birigui, mediante recursos Covid. Perfeito? Então isso também tranquilo. Aí você entra no artigo 2 dessa lei. O artigo 2 dessa lei, ela diz o seguinte, que ainda a Prefeitura Municipal de Birigui pode firmar novos convênios com a Santa Casa Misericórdia de Birigui, né, sem passar pela Câmara Municipal, mediante apresentação de plano de trabalho, com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Já disse que essas receitas Covid, a gente não sabe quanto que a gente tem no fundo, nesse fundo municipal. Perfeito? Então aqui seria a mesma coisa que você dar um cheque em branco para alguém, né? Isso para entender. Mediante a isso, o que é interessante estar interrogando? Quando nós na nossa ação, na nossa função de legislador, nossa função de fiscalizador do erário público, de dinheiro público, quando a gente barrou esses projetos, porque muitas coisas não ficaram claras, né? Quanto resta nesse fundo, né? Se é para pagar despesas Covid, né, esse plano de trabalho não contempla. Agora, o que não dá para admitir é o interventor da Santa Casa tentar jogar no meu colo e no colo do Paulinho que a Santa Casa vai interromper os seus serviços, né? Inclusive para as regiões circunvizinhas. Que serviço? Vamos lá. Ele fala aqui serviços relacionados a cirurgias de vídeo. A população de Birigui, pelo SUS, nunca fez cirurgia de vídeo na Santa Casa Misericórdia de Birigui. Faz pelo pacotinho, faz pelo privado, entende? Agora sim, outra questão que é importante, então a gente também tem que estar dizendo isso. O que a Santa Casa de Birigui recebe? Ela recebe 900 mil de subvenção,
ela recebe 450 mil de ICMS, ela recebe de 405 mil de pactuação com o SUS para atender o SUS na Santa Casa. E atender o SUS na Santa Casa é atender o SUS de Birigui e da região circunvizinha e de quem precisar. Porque, Sandro, eu te pergunto, se você estiver em Minas Gerais, você sofre um acidente, você procura um hospital, alguém vai virar para você e falar assim: ô Sandro, você não é daqui, né? Você é lá de Birigui, então você não pode ser atendido não. O SUS, o princípio do SUS é a universalidade. Em qualquer lugar do Brasil você pode ser atendido. Então a questão que fica é o seguinte: qual a autoridade que esse interventor tem para dizer uma asneira dessa? Entende? Então isso é tudo muito sério. Agora, 372 mil que ele está dizendo, que ele fala que ele tem transparência, que ele fala que ele defende o SUS, que ele defende a Santa Casa de Misericórdia de Birigui, por que depois que eles fizeram o processo de intervenção, ele fechou uma unidade com 10 leitos? Para quê? Para o privado? Se já nós temos 125 leitos, já não é o suficiente para a população de Birigui, ele vai e fecha mais 10? Que viabilidade que ele está buscando? Para quem que ele está governando? Entende? Então essas são questões importantes da gente pensar. Agora outra coisa, Birigui gastou 70 milhões de reais nesse primeiro quadrimestre com a saúde, né? A população de Birigui pode dizer isso. Eu falo um valor desse e até eu fico assustado, porque o BS não funciona. Não estou falando de funcionários, estou falando do sistema, né? A UBS não funciona. Você dá entrada na UBS, você pede uma especialidade, leva 1 ano, 2 anos, 10 anos. Se chegar à conclusão, aí você precisar de exame, vai precisar mais tempo ainda. Aí se você precisar de cirurgia eletiva, nunca vai acontecer. Entende? Agora sim, falta medicamento. Outra questão importante salientar: se essa verba é uma verba SUS, e se Birigui teve uma das piores atuações no combate à pandemia, não do Brasil, do mundo, por que não compraram, ou não alugaram, porque não poderiam comprar, 2 aparelhos de hemodiálise para colocar lá? Quantas pessoas precisaram de aparelho de hemodiálise e a nossa Santa Casa não tinha? Vice-prefeito. Inclusive o saudoso vice-prefeito da cidade de Birigui, que precisou ir para Promissão fazer hemodiálise, né? Então, ele está vendendo um terror que é de incompetência deles. No dia 25/2 agora, eles intervieram na Santa Casa. Para fazer o quê? Que competência que eles têm para estar administrando a Santa Casa, sendo que a Santa Casa é um instrumento extremamente importante de saúde pública da nossa população? Entende? Então, todas essas são questões que têm que ser trazidas à luz do dia, tem que ser trazido. Nós queremos saber quanto é que tem nesse fundo, fruto de Receita SUS ainda, né? Nós queremos saber se não gastou esse dinheiro na época da pandemia, por que não gastou? Então são questões que... Outra coisa, se os médicos da cidade de Birigui, da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, por fontes que nós sabemos, estão há 3 meses sem receber, será que o interventor está sem receber? O diretor-geral está sem receber? Quanto que eles ganham? E as 16 empresas que eles colocaram ali dentro, PJ, 16 ou 18, sendo 6 de auditoria. Existe valor, vocês têm contato com esses valores, têm conhecimento desses valores salariais lá dentro, dessas PJs que estão lá? Não tem. É por isso que a gente precisa saber. Quanto que ganha? Está em dia o salário dos caras? Por que dos médicos não estão? Então você percebe? Tem uma série de questões para ser abordada aqui. E agora, querer cancelar eu e querer cancelar o Paulinho, com que intuito? Alto lá. Os caras são incompetentes, pô. Sabe? Se você não tem condições de administrar uma coisa que é de interesse público, pede para sair, pô. Fica enrolando, fica falando besteira. Entendo a resposta da Santa Casa. Qual será o andamento disso? O que é que vocês esperam deles a partir desse momento aqui? Do meu ponto de vista, é o seguinte: essa nota fatídica aqui,
que eles soltaram, a gente fez uma representação no Ministério Público e na DRS, na regional, tá? Eu acho que o Ministério Público tem que intervir. O desmando na saúde pública da cidade de Birigui precisa ter um corte. Agora, nós estamos fazendo nosso trabalho. A gente está vendo o fardo que é. Sofrendo perseguição, inclusive. Coisas besteiras que as pessoas falam com relação às nossas pessoas. Agora, assim, eu não sou um cara de ficar na internet tentando cancelar ninguém. Em absoluto. Você pode olhar minhas redes sociais. Eu não fico particularizando ou tentando, não, eu vou agora atacar o Sandro. Não vou atacar ninguém. O que eu acho que a questão que está posta é que encaminhamento que a gente vai dar para isso. Você está me perguntando se mediante ao pedido de adiamento, eu faria novamente. Agora, dizer para mim, bom, o que vai acontecer, vereador, com relação ao 82 e 83, que é esses 372 mil que vai para Santa Casa, que era para ir para Santa Casa? Tá em adiamento. Agora sim, é passível desse dinheiro ir para Santa Casa, se ele é Covid SUS? Temos que averiguar, né? Vai mandar de novo? Pode fazer uma extraordinária? A gente pode conversar? Não sei. Tudo isso é passível. Mas desde que seja dentro dos princípios de legalidade. Há uma justificativa deles de que o recesso da Câmara pode atrapalhar e atrasar ainda muito mais uma resolução para esse caso. O senhor acredita nisso? Sandro, eu não acredito, porque assim, então você deixou chegar no limite para você. Quer dizer, você chegou num limite, você chegou num limite extremo. Aí você vai dizer o seguinte: não, se não for aprovado isso aqui, eu tenho que fechar a Santa Casa, tenho que fechar cirurgia, eu tenho que fechar as portas para a região circunvizinha. Peraí, que gestor que você deixou chegar nisso? Certo. E o que é 372 mil? Né? Sem contar, que eu acho que é importante estar falando, a Santa Casa convive com déficit, a gente sabe disso. Ela não é superavitária. Em torno de 150 mil reais, ou menos que isso, mensal, isso precisam ser gerido. É uma instituição filantrópica, tem um compromisso com a saúde pública, esses valores precisam ser geridos. Agora, dizer que o gás medicinal que está faltando lá, né, não vai ter mais cirurgia de vídeo, para quê? Para o particular? Porque no SUS não é feita. O senhor sabe dizer se as cidades que participam do consórcio têm feito pagamentos, têm feito repasses? Não tenho essa informação para te dar. Obrigatoriamente deveria ser. Entendeu? Porque você tem um consórcio. Como está a administração desse consórcio, não sei te dizer. É claro que os repasses eles existem. De que valor que é, também não sei. Esse consórcio é administrado pela prefeitura? Não, esse consórcio tem sede em Birigui e muitas vezes é administrado por membros da região circunvizinha. Ok. Acho que ficou redondo. O senhor quer complementar com mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade de esclarecer as coisas, de estar falando. Nós temos um trabalho sério. Nós estamos aqui trabalhando nessa casa legislativa e a gente tem lado. Nosso trabalho é pautado pelas necessidades da nossa coletividade. Nós estamos aqui para defender interesses coletivos, não particulares. Isso, para mim, é muito claro. Todas as nossas ações, todas as nossas conversas são no sentido de entendimento para que a população de Birigui possa ter mais dignidade. E a gente vai continuar a resistir. A gente vai continuar fazendo esse enfrentamento. Porque esse enfrentamento é uma questão, para mim, é uma questão de legado. Eu acredito na política, eu acredito na democracia, eu acredito nas possibilidades da gente, através dos recursos públicos, promover serviços que garantam para a nossa sociedade, para as pessoas que mais precisam, que é a imensa maioria da nossa sociedade, dignidade.
Entende? Então, isso aqui norteia o nosso trabalho. E a gente vai continuar fazendo. Porque, primeiro, além da gente ter missão e saber qual o motivo que nós estamos aqui, nós não temos medo.